E o Jornal da Rede Alesp vai com mais uma entrevista para você e vamos falar agora com Jefferson Mariano. Ele é analista socioeconômico do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e nos fala sobre a pesquisa Pulso Empresa do IBGE. Jefferson Mariano, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, Jefferson. Para começar esse nosso bate-papo aqui, o IBGE divulgou na última terça-feira, dia 15, que 4 entre 10 empresas brasileiras continuam tendo impacto negativo nas atividades em agosto. A pesquisa foi feita pelo Pulso Empresa, em caráter experimental. Você pode nos contar um pouco mais sobre essa pesquisa, Jefferson? Sim, perfeitamente. Essa pesquisa que o IBGE vem realizando, nós não fazíamos esse tipo de pesquisa, é uma pesquisa experimental do IBGE, que está fora do catálogo das pesquisas convencionais, né? E é uma pesquisa que teve a preocupação de tentar observar os impactos da pandemia sobre a atividade econômica. Então, houve assim, 2 eixos, né? Teve um eixo relacionado ao comportamento do mercado de trabalho, né, que foi a PNAD Covid, e esse segundo eixo que busca observar as condições operacionais das empresas, né, e caracterizar o seu ambiente de negócio. É uma pesquisa amostral, mas uma amostra bastante robusta, que é feita em todo o Brasil, e aí ocorre a divulgação para o Brasil, para as grandes regiões, procurando observar quais as dificuldades que as empresas vêm enfrentando em relação aos desdobramentos da pandemia e também algumas ações realizadas. Jefferson, também... só um minutinho, por favor, que eu preciso dar uma notícia. Você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião da CPI Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior. E você assiste ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal do YouTube. Pode voltar, Jefferson. Desculpa o teu raciocínio da pergunta do meu colega. Não, perfeito. Só para complementar, né, para concluir, é uma pesquisa que a gente tem um grau de abertura interessante, porque permite observar vários segmentos de atividade econômica. O comércio varejista, a indústria e serviços, e ela traz esses números, então, mostrando os impactos negativos, né? E como ela vem sendo divulgada desde junho, né? Há uma tendência de queda nesses impactos negativos. Ô Jefferson, quem está falando agora é Lilian, né? Bom dia, mais uma vez, obrigada por você ter aceito o convite para participar do nosso jornal. Eu queria saber de você o seguinte, Jefferson, quais os principais impactos negativos que a pesquisa revelou aqui em São Paulo em comparação com o Brasil? Bom dia, Aline. Vamos lá, né? Então, eu gostaria de destacar que o que acontece é uma amostra robusta, né? Como eu falei, é uma amostra bastante grande, né? Mas a gente não particulariza exatamente o estado de São Paulo. Então, a divulgação ela se dá para a região sudeste. No entanto, nós podemos fazer algumas leituras no seguinte sentido, né? O peso de São Paulo nas atividades econômicas é muito grande. Todo mundo sabe, né, que praticamente 40% do valor da transformação industrial está em São Paulo, mais de 33% do PIB está em São Paulo. Então, nós podemos dizer que esses impactos que nós observamos na região sudeste, eles refletem-se em grande medida os números apresentados por São Paulo. E aí o que nós podemos perceber? Né? Que, na verdade, o comércio varejista sofreu muito, né? Dos segmentos, né? Há um impacto maior no comércio varejista. De uma forma geral, a região sudeste, e aí por consequência o estado de São Paulo, foi a região na qual observou-se a maior intensidade em termos de resultados negativos, e aí especialmente em função do tamanho da economia, né, e porque também foi uma região no qual ocorreram mais resistências com relação ao processo de abertura, de flexibilização das atividades. Houve uma responsabilidade maior nesse sentido e aí, em função disso, alguns segmentos sofreram mais. Por exemplo, como o segmento de comércio, o comércio varejista, né, e o setor da construção civil. Mas os outros segmentos também sentiram, ainda continuam sentindo. É importante destacar, né, que se nós observarmos a indústria e o segmento de serviços, ainda há um percentual próximo de 30% dessas empresas que ainda que afirmaram, né, que sofrer impactos negativos em decorrência da pandemia. E quais são esses impactos negativos? Eu estou falando dos impactos negativos, basicamente refere-se à questão de dificuldades com relação a fornecedores,
queda nas receitas, dificuldades com relação ao pagamento de fornecedores, negociações no tocante a protelar o pagamento de impostos, então, e além disso, evidentemente, questões relacionadas à redução de pessoal ocupado. Então, é um conjunto de variáveis que refletem-se de modo negativo sobre o comportamento dessas empresas. Ô Jefferson, quando você começou a explicar para a gente do que trata essa pesquisa, você disse que ela é uma pesquisa experimental que não faz parte do catálogo de pesquisas do IBGE. O que leva o IBGE a fazer essas pesquisas experimentais? Por que vocês escolheram esse tema para, de repente, investigar no momento que não estava ali agendado para fazê-lo? Tem a ver com momentos pontuais, creio eu, momento de pandemia, mas é só esse fator ou outros fatores levam vocês a fazerem pesquisas desse tipo? Bom, ótima questão, Fábio. Evidentemente, o que aconteceu, né? Ocorreu uma pressão para que o principal órgão de produção de estatísticas no Brasil divulgasse algumas informações relativas à situação da economia, não só a economia, mas o que estava acontecendo no país com relação aos reflexos da pandemia. Então, havia uma demanda sobre equipamentos de saúde, sobre a situação da população. Então, esses fatores é que levaram o IBGE, em caráter experimental, realizar essa pesquisa. Por exemplo, tinha uma preocupação muito grande com relação aos impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho, né? Quantos estão sendo desempregados, qual a situação desses trabalhadores, não só isso, as condições sanitárias, porque tem relação direta com a pandemia e evidentemente, a situação das empresas. Então, esse conjunto de fatores, né, e aí a própria demanda colocada pela sociedade, pelos governos, para obter essas informações, é que levou o IBGE a realizar essa pesquisa. Então, porque normalmente quando se pensa uma pesquisa, há um período grande de planejamento, de estudo, de ensaio, de testes, e aí é por isso que é uma pesquisa experimental, que está fora do catálogo, que foi em tempo recorde elaborado o questionário, discutido as questões, a coleta segue uma dinâmica diferente, é uma coleta que é feita por telefone, por meio de computador, então é um mecanismo bastante sofisticado, com uma coleta bastante ágil, bastante rápida, para que as respostas também cheguem rapidamente para a comunidade, para a população. Então é uma pesquisa que é divulgada quinzenalmente, né? E ela vai perdurar enquanto nós observarmos a evolução da pandemia. Então, ela tende a desaparecer na medida em que nós encontrarmos uma solução e a pandemia deixar de trazer resultados, trazer impacto sobre a sociedade brasileira. Duas coisas me chamam a atenção nisso que você está falando, Jefferson. Então, foi uma pesquisa feita toda por telefone, com utilização das novas tecnologias para chegar até as pessoas que iriam responder essa pesquisa, até porque a gente não podia ter contato presencial com ninguém durante boa parte desse tempo. E a outra coisa que me chamou a atenção, você falando que essa pesquisa ela continua sendo feita. Então, do jeito que resultados já foram apresentados a nós, nas próximas semanas, pelo menos, a gente vai acompanhar aí as mudanças de comportamento em relação ao varejo, em relação ao setor de construção, em relação a emprego. Os dados não estão consolidados ainda. Não, exatamente. A cada quinzena há essa divulgação. No final do mês sempre tem o resultado, né, do mês, né? Tanto a empresa Pulso Empresa quanto a PNAD Covid. Então, a gente vai continuar divulgando, né? Então, ela tem o caráter de uma pesquisa conjuntural, né? Que é um sensor que vai apontando o que está acontecendo com relação às atividades econômicas. Então, por exemplo, tem algumas ações, algumas medidas que foram observadas, que foram adotadas pelas empresas, que já vêm sofrendo alterações. Então, tem um outro elemento importante, foi importante você destacar esse ponto, né, do questionário, que a gente está realmente adotando essas novas tecnologias, as empresas são contratadas por meio de telefone, e além disso, é um questionário que também vai sofrendo ajustes em função das mudanças que vão acontecendo. Então, na primeira divulgação, algumas questões não haviam sido colocadas. Nessa última já aparecem algumas questões. Por exemplo, já foi perguntado nessa última questão
as ações que as empresas adotaram, por exemplo, no tocante a atenuar os efeitos da pandemia, algumas estratégias que foram adotadas pelas empresas. E foi um dado bastante positivo, né, que a quase totalidade das empresas adotaram práticas dentro das empresas com relação aos cuidados com relação aos funcionários. Quer dizer, intensificaram as práticas de higiene, de limpeza, para minimizar uma possibilidade de contato com o coronavírus. Então, isso a gente já percebeu. E outros elementos que já haviam sido observados nas edições anteriores, como o uso do teletrabalho, né, o home office, né, também a questão da intensificação dos meios virtuais de atendimento aos clientes. Então, esses elementos a gente vai observando na medida em que a gente vai avançando com relação ao desdobramento, né, ao longo do tempo e a possível queda dos impactos da pandemia. Mas, sem dúvida nenhuma, ainda são impactos bastante intensos, como a gente pôde perceber nessa divulgação. Ô Jefferson, vamos falar um pouquinho agora sobre o impacto nas vendas e prestações de serviço. Qual que foi o resultado da pesquisa do IBGE sobre isso? Então, o setor de serviços ainda tem sinaliza uma queda ainda significativa, né? Chama atenção ainda 30%, né, de empresas sinalizam os resultados negativos. A queda no setor de serviços ela foi menor do que o que se observou, por exemplo, no varejo, o que se observou na construção civil, como eu destaquei, né? Então, o que nós podemos perceber? Que o setor de serviços conseguiu ser mais ágil com relação à saída da crise, na verdade, a usar os mecanismos disponíveis para enfrentar essas dificuldades. Então, especialmente os canais virtuais, né? Então, isso diferencia, por exemplo, o varejo do setor de serviços do varejo, né? Então, o varejo ficou muito dependente, por exemplo, do contato físico, ou seja, da necessidade de abertura de pontos comerciais, fato que não se observou no segmento do varejo, no segmento de serviços, né? Então, o setor de serviços conseguiu enfrentar uma situação um pouco menos complicada do que o varejo, né? Jefferson, eu imagino que quando vocês fazem uma pesquisa dessa, jamais, até por questões éticas, né, vocês têm ideias pré-concebidas do que vocês encontrarão como respostas. Por outro lado, quando chegam as respostas para vocês têm muita experiência nessa análise de dados, vocês olham ali e talvez, acho que até vocês, às vezes, ficam surpresos com determinadas respostas que essas pesquisas trazem. No caso dessa pesquisa específica, teve algum dado assim que você gostaria de destacar, alguma informação que até mesmo entre vocês comentaram entre os colegas ali que era uma informação totalmente diferenciada do que vocês poderiam imaginar? Bom, como é uma pesquisa que já está já é a quinta divulgação, né? Nós divulgamos 5 edições. Na primeira, realmente o impacto foi maior, especialmente o que chamou muita atenção na primeira divulgação foi a quantidade de empresas que encerraram as atividades. Foi um número muito alto, né? Realmente chamou bastante atenção, e especialmente as pequenas e médias empresas, né? Então, inclusive quando a gente fala desses números negativos, é importante destacar, grande parte concentra-se nas pequenas e médias empresas. As empresas maiores têm conseguido atravessar com menos percalços, né? Então, esse ponto... Então, quando chega nessa quinta divulgação, algumas questões a gente já não nos surpreende tanto. Então, esse ponto foi importante. Outro ponto que chamou bastante atenção foi a intensidade na qual ocorreu a queda de postos de trabalho, né? Então, também chamou atenção. E nessa última divulgação, nós percebemos que esse número caiu bastante. Então, assim, né? Pela metade. Então, eu diria que esse seria um número, não diria positivo, porque nunca é positivo a gente ter encerramento de postos de trabalho, ter demissão, mas é menos intenso do que nós observamos no início da pandemia. Então, nós percebemos que há uma tendência, na verdade, de estabilização e de menor número de fechamentos de postos de trabalho. Então, esse número destaca. Então, nessa quinta edição, ela já não tem mais grandes eventos assim que possa causar estranheza nesse sentido, né? Que causa grande surpresa. Mas sem dúvida a primeira edição chama muita atenção
a agressividade no qual o impacto da pandemia imperou sobre a atividade empresarial, sobre a atividade das empresas, especialmente no tocante ao fechamento. Foi um número muito alto, né? A gente nunca viu, num período tão curto, um número tão grande de empresas encerrando as atividades, ou encerrando temporariamente, ou encerrando em caráter definitivo, né? Ô Jefferson, acho que um dado bem importante aí, principalmente para o número de desemprego, é a geração de emprego. O que o IBGE conseguiu de revelação sobre esse tema? Bom, então, o que foi possível observar com relação ao comportamento dessas empresas é que ainda nós temos, infelizmente, ainda não houve a recuperação, né? Então, observando, e aí, nesse sentido, a gente até pode olhar para as outras pesquisas, né? Que é também importante. O fato de ter uma pesquisa experimental, ela não dá a possibilidade de a gente estabelecer séries históricas, mas permite comparar com outras pesquisas que nós temos. Então, olhando para o mercado de trabalho ainda não deu respostas positivas com relação à recuperação. E aí, nesse sentido, essa pesquisa mostra um pouco isso. Então, ainda há um processo de encerramento, de fechamento de atividades e de redução de pessoal ocupado nessas empresas. Então, nós observamos que do conjunto de empresas investigadas, quase 9% das empresas ainda tomaram decisões no sentido de reduzir pessoal ocupado, ou seja, de demitir trabalhadores. Então, isso faz com que nós tenhamos ainda taxas de desocupação elevadas, né? E uma dificuldade ainda muito grande de geração de postos de trabalho, né? Então, realmente, esse é um número ainda complicado com relação ao mercado de trabalho, né? Mesmo com alguns instrumentos disponíveis para as empresas. É importante destacar que, dentre as estratégias adotadas pelas empresas, nós perguntamos isso também, né? As ações, então, algumas empresas, por exemplo, cerca de 30% das empresas tomaram decisões, por exemplo, de prorrogar o pagamento de tributos, né? Que foi um instrumento importante até para que tivessem folga, e quase 20% de empresas acionaram o mecanismo de financiamento, de acessar a linha de crédito no sentido de financiar a folha de pagamento. Então, mesmo com todas essas medidas, a gente ainda tem um processo de não recuperação do mercado de trabalho. Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Rede Alesp. Nós é que agradecemos. Ficarei sempre à disposição. Um abraço a todos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Jefferson.